bem? Eu vim aqui falar com vocês hoje, né, sobre Guerra Fria. Bom, antes de eu falar de Guerra Fria, obviamente eu tenho que retornar lá para a Segunda Guerra Mundial para poder falar, né, da ascensão desses dois países, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Bom, vamos lembrar lá atrás que a gente teve a Conferência de Tehran, em 1943, onde a gente teve a reunião entre os líderes da União Soviética, Stalin, né, dos Estados Unidos, Roosevelt, e da Inglaterra, que era o Churchill. A gente teve essa reunião porque eles queriam, né, finalmente conseguiram abrir alguma frente e conseguiram, posteriormente, virar a guerra e vencer a guerra. Beleza, vencemos a guerra, né, os aliados venceram a guerra, vencemos porque o Brasil estava nesse meio aí. Vencemos a guerra. E agora? E agora a gente vai começar a ver um processo, né, de conferências e de tratados de paz. Bom, para começar, vou falar da Conferência de Yalta. Ela aconteceu na Crimeia em 1945. E qual era, né, a grande questão dessa conferência? Era definir as áreas de influência dentro da Europa. Como é que ficou então? Bom, a porção oeste da Europa ficou sob influência anglo-americana. O que é isso? Ficou sob influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. E a porção leste ficou sob influência da União Soviética. Mas, gente, caramba! Bacana, eles conseguiram definir isso muito rápido. Conseguiram. Só que isso aí meio que ratificou uma realidade que já acontecia. Por quê? Vamos lembrar que o avanço, né, do Exército Vermelho da Rússia, né, da União Soviética, em direção à Alemanha, fez os soldados soviéticos ocuparem boa parte do leste europeu. Então, o leste europeu já estava ocupado, né, pelos soviéticos. Então, essa conferência de Yalta, o acordo que saiu dessa conferência, não apresentou nada de novo. As zonas de influência já estavam determinadas. Até aí, beleza. E aí, mais pra frente, a gente tem outra conferência, a Conferência de Potsdam. Essa conferência acontece nos subúrbios de Berlim, em julho, agosto de 1945. E aí, nessa conferência, a gente tem uma novidade. Se em 1943 a gente tinha Churchill, Roosevelt e Stalin como representantes, né, como os líderes políticos, nessa a gente vai ter o Harry Truman como representante dos Estados Unidos, novo presidente. A gente vai ter o Clement Attlee representando a Inglaterra, sendo o novo primeiro-ministro. E vamos manter aí o Stalin como líder da União Soviética. Bom, como deu para perceber, 2/3 dos líderes, né, das principais nações mudaram. Então significa que temos aí necessidade de reafirmar alguns acordos. Eles reafirmam, né, o que foi negociado na Conferência de Yalta. E o principal objetivo da Conferência de Potsdam foi a divisão da Alemanha nazista. O que, na realidade, o que eles iam fazer com a Alemanha nazista? E aí eles dividem a Alemanha em 4 áreas de influência. Por que 4? Porque a 4ª área de influência vai pertencer à minha amada França. Cada lugarzinho, né, cada parte da Alemanha tem sua área de influência. Então, aqui está a Alemanha. Aí nós temos, né, União Soviética, mais próximo da União Soviética, né? União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra. E aí, beleza. Vamos lembrar que Berlim está dividida da mesma forma para essas 4 áreas de influência também, tá, gente? Outra coisa super importante que saiu dessa conferência foi o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg era um tribunal internacional que julgava os crimes de guerra cometidos pela Alemanha nazista e seus, né, principais feitores, né? Mas beleza, né? Até então só temos conferência, só temos acordos, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, né? É o que parece. Bom, esse cenário, né, vai começar, né, a se montar aquilo que a gente vai chamar de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, né, gente? A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que buscava, né, os dois países buscavam uma hegemonia mundial dos seus sistemas e dos seus próprios países em questão de influência.
Vamos lembrar que os Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Eles queriam, né, expandir suas áreas de influência e, né, mostrar seu poderio. Ana, como é que eles queriam mostrar o poderio e você me fala que a Guerra é Fria? Por que a Guerra é Fria? Bom, para começar, esses países não se enfrentam diretamente com o uso de armas. O que eles fazem então? Essa guerra se dá a partir de alianças políticas, de alianças militares, de corrida armamentista, de corrida espacial, por competições, e elas vão ser feitas, né, dentro de outros estados. Essa guerra vai se dar em outros estados, vai se dar por estados periféricos terceiros, assim. Por exemplo, a Guerra das Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sabe? Estados Unidos apoia uma e a União Soviética apoia a outra. Eles dão armamento, mas eles, de novo, não entram em guerra diretamente. Entendeu? Captou a ideia? Bom, agora que eu já falei um pouquinho, né, sobre a ideia, né, do que é a Guerra Fria, vou voltar para falar do pós-guerra mais uma vez, porque o pós-guerra é super essencial para vocês entenderem, né, a Guerra Fria. Vamos lembrar que no pós-guerra a gente tinha essas duas nações, União Soviética e Estados Unidos, com seus parques industriais tranquilos, sua economia tranquila. Por quê? Porque a guerra, em sua maioria, foi na Europa. Então, todos os países da Europa, basicamente, se encontravam destruídos. França nem se compara. A Alemanha, então, né? Bobeirinha. Enfim. E aí, a gente vê os Estados Unidos começar a se movimentar. Para começar, nos Estados Unidos, a gente viu surgir a doutrina Truman. O que é a doutrina Truman? Bom, o presidente Truman, Harry Truman, fez um discurso falando que os Estados Unidos, né, tinham como compromisso garantir a democracia e evitar, né, conseguir barrar a insaciável, né, vontade e crescimento do expansionismo socialista. Só faltou o soviético, né, gente? Ele mandou um recadinho falando: você aí, União Soviética, você aí, Stalin, seu lindo, você está lindo hoje. Porém, contudo, todavia, eu não vou deixar você expandir aí sua área de influência. Se você acha que você vai ficar de boa, que você vai ficar tranquilo, você não vai. Entendeu? Com esse sorrisinho mesmo, entendeu? E aí, os Estados Unidos, ele bola, né, aquilo que a gente vai chamar de Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? É um plano de ajuda econômica, de reconstrução econômica, voltado, né, para esses países da Europa que foram totalmente destruídos. Gente, mas os Estados Unidos estão dando dinheiro de graça. Bom, como sempre, né, nenhum almoço é de graça, como meu papai diz. Tem sempre aquele preço a pagar, né? E o preço a pagar era: nenhum país da Europa, né, que aceitasse esse dinheiro poderia impor qualquer embargo ou qualquer coisa para as empresas americanas, norte-americanas, que fossem e que quisessem investir e explorar o território europeu. Basicamente era isso. Então, tipo assim, eu sou uma empresa norte-americana e eu quero me instalar na Alemanha, na parte onde a Alemanha tem, né, fica sob influência dos Estados Unidos. O governo alemão, o governo daquela área ali, não pode criar tarifas alfandegárias, não pode me cobrar mais juros, não pode me cobrar nada mais porque eu sou norte-americana. Entendeu? Era aquilo. Eu te dou dinheiro, você me dá o mercado consumidor. Simples assim, né? Bacana, show? Show. Né? Porque a Europa estava completamente quebrada e esse dinheiro era muito era muito necessitado. E como se deu, né, esse dinheiro? Como é que esse dinheiro chegou para esses governos? Bom, fundaram a Organização Europeia de Cooperação Econômica. A sede ficou em Paris. Ela foi fundada em 1948 e dessa sede saiu dinheiro para nações que topavam esse acordo do Plano Marshall. Uma nação, né, que foi super investida foi a área de influência lá dos Estados Unidos, na Alemanha. E esse investimento, obviamente, veio com o investimento das áreas de influência francesa e inglesa, que estavam muito de acordo. E ali a gente vai ver surgir, né, o milagre alemão, que é essa questão de reconstrução da economia muito rápido, graças ao dinheiro norte-americano. E outro lugar que recebeu um plano, né,
recebeu essa proposta de reconstrução muito parecida, que a gente vai chamar depois de Plano MacArthur, é o Japão. Isso mesmo, gente. Os Estados Unidos ataca o Japão, destrói o Japão, mata a gente no Japão e depois vai lá. Eu sei, né? Tá difícil. Sua economia tá ruim, né? Deixa eu te ajudar. Coloca a mão no ombro do japonês e fala, deixa eu te ajudar. Tem só um pequeno preço que você precisa pagar pra mim. Mas deixa eu te ajudar. E o Japão aceita ajuda. E assim a gente também vê o milagre japonês, né, gente? Milagre econômico japonês. A União Soviética não fica tão contente assim, né? Ela vai vendo que ela tá perdendo espaço de área de influência. E ela também bola um plano para melhorar a situação dos países do leste europeu para não perder aquela área de influência, né, gente? E os países que já estavam na União Soviética também sofreram algumas perdas econômicas e tudo mais com questão da guerra. Então ela vai lá e cria a Comecon, que tem, né, a mesma ideia do Plano Marshall, só que é voltado para os países socialistas. Outra coisa que ela faz, né, a União Soviética cria a Comiform, que tem o objetivo de coordenar os partidos socialistas, né, nacionais, de diversas nacionalidades, a partir de Moscou. Então, os partidos socialistas do mundo inteiro passariam a responder a Moscou. O PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, passou a responder ao Partido Comunista Soviético. Deu um solo sim. Foi mal, gente. Enfim, eu sei que a parte que vocês mais se interessam é essa de agora, que eu vou falar um pouquinho sobre as alianças militares que foram feitas. Como eu falei, a guerra não foi feita diretamente, mas a gente tem aquilo que a gente vai chamar de aliança militar, que vai gerar basicamente um protetorado. A aliança militar que a gente tem, liderada pelos Estados Unidos, é a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que diz basicamente o seguinte: se me atacar, ou se atacar alguém daqui, todo mundo vai atacar. E aí a União Soviética fala, gostei desse acordo, bacana, né? Pena que a gente tem o nosso, chamado Pacto de Varsóvia. Então, se você atacar alguém daqui, a gente vai te atacar também. Fechou? E aí fica nesse clima, né? A galera a gente tem os países alinhados a esses dois pactos e tem os países não aliados que vão começar, né, a se movimentar depois para que essa guerra, né, fria acabasse. Bom, como é que outro aspecto da Guerra Fria, né? Como eu falei mais cedo, a gente tem a corrida armamentista. Mas até então, os Estados Unidos estava super seguro, né, galera? Até porque quem tacou 2 bombas nucleares no Japão fui eu, Estados Unidos. Alguém aqui tem? Você tem, França? Você tem, Inglaterra? Não tem, né? Caramba! Aí vem a União Soviética e fala, guarda aí, um minutinho, segura aí. Segura essa emoção, porque olha quem também tem. Eu, União Soviética. Estados Unidos vai perdendo o sorriso, assim? Fica bacana. Só um minutinho aqui. E liga lá, né, para as indústrias bélicas, para os cientistas deles. Fala, eu preciso de armas mais fortes, de armas melhores. Vamos agilizar isso aí? Vocês querem dinheiro? Alô, investidores? Alô? Né? E eles vão pegando dinheiro do Estado, dinheiro privado, para ser investido nessa corrida armamentista. Por outro lado, a gente tem a União Soviética, que não tinha, né, esse dinheiro privado, mas usando o dinheiro possível e impossível para se manter nessa corrida armamentista com os Estados Unidos. Qual é o resultado dessa corrida armamentista? Medo. Muito medo. Medo era um sentimento generalizado no mundo inteiro. Vamos lembrar que, né, no século XX, a gente já tinha passado por 2 grandes guerras. E ao final dessa Segunda Guerra foi o que eles viram que foi feito no Japão. Foi surreal, isso deixou as pessoas com medo já. Porque agora não era uma nação tendo, né, uma bomba nuclear ou algumas bombas nucleares. Eram 2 nações. E essas 2 nações estavam entrando em conflito indireto o tempo inteiro.
Pra sair do conflito indireto pro conflito direto era um pulo. E a galera foi começando a ficar com muito, muito medo, porque essa guerra poderia destruir, em questões, né, comparado com as outras guerras, poderia destruir o planeta de fato. Destruir o poderio desses países poderia destruir o mundo. Tacou em algum lugar, você destrói, sei lá, muitas vidas. Se eles já tinham percebido que já tinham perdido muitas vidas na Segunda Guerra, imagina numa guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Bizarro, gente, bizarro. Enfim. E agora, né, eu vou falar de um episódio específico que vai gerar, no final das contas, né, a criação do Muro de Berlim. Ela se dá a partir de alguns momentos que eu vou falar agora, mas foca aqui. Vocês lembram que a gente estava tendo lá o Plano Marshall na Europa? E esse Plano Marshall também foi aplicado na porção da Alemanha que pertencia, né, que estava sob a área de influência estadunidense, francesa e inglesa. Essa área estava prosperando, correto? Só que esse prosperar passou a desestabilizar e desestruturar o poderio e a influência soviética naquela região. E, né, foi prejudicando um pouco na região do leste europeu. A União Soviética estava uma arara. E falou, vocês pensam, né, que eu não vou fazer nada, correto? Não vou fazer nada. Esqueceram de um detalhe. Berlim tá sob minha influência. A cidade de Berlim tá aqui, ó, pra mim. Tá aqui na minha área. Ela é minha. Você acha que vai ficar na moral? Que a gente não vai fazer nada? Aguarde e confie. A União Soviética passou a criar bloqueios, né, de abastecimento, bloqueios de trânsito entre as áreas de influência. E isso passou a acirrar mais ainda a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para completar esse acirramento, a União Soviética estava de um lado, né? Estados Unidos, França e Inglaterra estavam de outro. E essa galera uniu basicamente as zonas de influência deles, seja de forma administrativa, seja de forma econômica. Basicamente se uniram e formaram a República Federal Alemã. A União Soviética fica, não vou surtar. Essa galera uniu aí a área dela de influência. Vem tranquilo. Vocês vão ver. Aguarde e confie. Na porção oriental, a União Soviética de início não aplicou o comunismo, o socialismo. Ela não aplicou. Ela começou o seguinte, ela começou a normalizar a política. O que é isso? Ela começou a abrir espaço para a criação de novos partidos políticos, para o pluripartidarismo. Outra coisa que eles fizeram foi a reforma agrária. Eles nacionalizaram alguns monopólios alemães para o dinheiro passar a vir para o Estado, não ir para o bolso de uma família, alguma oligarquia, o que fosse. Sair do bolso privado e vir para o Estado. Só que, né, a União Soviética foi vendo esse problema crescer, a formação da República Federal Alemã impactou em muito as ações soviéticas. Por quê? Eles começaram a ver a movimentação, entenderam que se eles não aplicassem ali, né, na área de influência deles, o socialismo, eles iam que acabar perdendo essa área de influência. E aí, a União Soviética passou a pressionar da seguinte forma. Vocês têm a região aí de vocês criem aí uma capital pra vocês, porque Berlim vai ficar pra mim e eu preciso que vocês saiam da minha área de influência. Vocês estão atrapalhando o meu sistema aqui. Dá pra sair? Os Estados Unidos olhou pra França, pra Inglaterra e falou, eu não vou sair. E aí, o que você vai fazer, amor? Nada, né? Aí a União Soviética fala, você acha que eu não vou fazer nada? Um minutinho aqui. E aí a União Soviética forma, né, na região dela, a República Democrática Alemã e começa a criar mais ainda bloqueios para a galera da galera capitalista chegar a Berlim. Então ela fecha a linha, né, rodoviária que ligava Berlim às zonas de influência
dos outros países. E aí foi obrigado, né? Essa galera foi obrigada a criar soluções para chegar a Berlim, porque aí a gente tem um bloqueio de Berlim de fato. E a solução criada por eles foi criar um corredor aéreo direto para Berlim. E aí eles criam esse corredor aéreo para poder levar suprimentos e tudo mais. E esse corredor aéreo só foi possível por causa do investimento dos Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos investiu material para construção, né, de algumas coisas e investiu dinheiro. Era o país que mais mandava suprimentos e tudo mais. E aí eles conseguiram superar esse bloqueio aí. Os Estados Unidos gostou nada desse bloqueio vindo da União Soviética. Falou, resolveu o problema, resolveu o BO. O que você vai fazer agora? E aí, né? Veja só, a União Soviética fala. Pisquei aqui, estalei meu dedo. Temos um muro, veja só. Um muro, se você achou que ia conseguir passar de um lado pro outro, você alemão achou que podia morar aqui e usufruir das questões, né, sociais do socialismo e trabalhar numa área capitalista? Se enganou. Em 1961 a gente tem a construção do Muro de Berlim para impedir essa evasão de mão de obra, né, especializada da área oriental para a área ocidental. E aí isso meio que dá um fim ali, meio que silencia, tapa um buraco e fala, acabou a guerra aqui. Essa guerra ideológica de vocês, não tem mais o que possa ser feito na Europa, né? E aí agora eles olham e falam, vamos levar essa guerra aí ideológica para outro patamar. Qual é o outro patamar? Pro mundo. Essa guerra ideológica saiu da Europa, né? Porque era a principal zona de influência que eles estavam disputando, e foram disputar no mundo. Então por isso que a gente tem a guerra da Coreia. Na Coreia a gente tem conflitos no Oriente Médio que foram patrocinados pelas duas áreas. A gente tem os mísseis em Cuba. A gente vai ter muitos episódios proporcionados pela Guerra Fria e por essa competição. Deixando claro aqui que nenhum desses países estaria satisfeito com uma rendição. Tipo, perdemos. Eles queriam levar o outro no limite. E não, tipo, no limite mesmo. Tipo, eu quero ver você perder tudo e mais um pouco pra eu crescer. E foi assim que foi acontecendo na Guerra Fria, gente. E a gente vai ver esse processo aí ao longo dessas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula hoje. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. Beijos!